Olá pessoal, meu nome é Agatha e o vídeo de hoje vai responder para você 6 questões com relação à pensão alimentícia. Assunto bem polêmico, né? Então, primeiramente vamos esclarecer o que é pensão alimentícia. Bom, embora a lei use a expressão alimentos, alimentícia, alimentos, o valor pago a esse título não abrange só necessidade com alimentação. Pelo contrário, ele deve abranger todas as necessidades do ser humano, tanto com relação à diversão, quanto educação, saúde, uma assistência médica, odontológica, lazer e etc. Então deve abranger todos esses aspectos da vida do ser humano. Agora, a primeira questão: quem pode pedir pensão alimentícia e para quem? Bom, a lei fala do PCC. O que é o PCC? Parentes, cônjuges e companheiros. Mas será que são quaisquer parentes? Posso pedir então para o meu primo, tenho um primo rico? Não, existem algumas limitações. Para a gente entender para qual parente a gente pode pedir, primeiramente é bom esclarecer quem são os parentes em linha reta e quem são os parentes em linha colateral. Bom, em linha reta tem os ascendentes, que é o pai, o avô, o bisavô, e os descendentes, que são os filhos, netos e bisnetos. Essa linha reta, ela é infinita e recíproca, então você pode pedir para qualquer pessoa e, por exemplo, pai e filho, eles podem pedir alimentos reciprocamente. Agora, se você já pediu para o seu pai, ele consegue satisfazer a necessidade, então exclui o mais remoto. Então, o filho pediu para o pai já satisfez a necessidade de alimentos, pode pagar os alimentos, então exclui-se o avô, exclui-se o mais remoto. Agora, existe a linha colateral. A linha colateral, ela se restringe apenas aos irmãos. Então, assim, não pode pedir para o primo, para o tio, se restringe apenas aos irmãos. Agora, a segunda questão: quanto eu posso pedir a título de alimentos? Bom, aí nós temos que lembrar de um princípio que rege as relações de pensão alimentícia. É o binômio necessidade versus possibilidade. Quem paga deve ter possibilidade de pagar. De pagar quanto? E quem recebe, ele deve ter a necessidade. Qual a necessidade desse alimentando? Se ele é um bebê, se ele é uma criança, um adolescente, então o juiz vai verificar qual é a real necessidade do alimentando e também quem está pagando, qual é a possibilidade de pagamento. E algo muito importante para se lembrar é que, por exemplo, se uma mãe vai pedir pensão para o filho, ela tem que lembrar que o dever de alimentos é de ambos os cônjuges. Então, essa necessidade da criança, ela tem que ser dividida entre os dois. Cada um paga um pouco. Não pode ser somente o pai ser sobrecarregado. Agora, a terceira pergunta: será que existe um limite de idade para pedir pensão? Bom, até os 18 anos, essa necessidade é presumida. Então, basta pedir, apenas vai se decidir qual o valor da prestação a título de alimentos. Agora, após os 18 anos, a necessidade de alimentos, ela deve ser provada. Agora, a quarta pergunta: o pai ou a mãe paga pensão para o filho. Ele completa 18 anos. Será que ele pode parar de pagar a pensão? Então, completou 18 anos, atingiu a maioridade? Bom, não é assim, não é automático. Quem está pagando os alimentos, ele deve entrar com uma ação de exoneração de alimentos, no mesmo juízo onde se processou a ação de alimentos. Então, procure o advogado, diga que seu filho já completou 18 anos e entre com a ação de exoneração. E daí, o juiz vai pedir que o alimentado se manifeste no processo. Então, por exemplo, se ele estiver fazendo uma faculdade, ou ele estiver com uma enfermidade muito grave, incapacitado de trabalhar, ou for deficiente, ele vai se manifestar no processo dizendo que ele ainda tem necessidade de alimentos. Ou então ele vai dizer que realmente não existe mais essa necessidade, concordar. Aí sim o juiz vai avaliar toda essa situação e dar a sentença de exoneração ou não, mas é preciso entrar com ação judicial, não é automático. Agora, a quinta questão: e se o alimentado quiser fazer uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, será que ele pode dizer que ele ainda tem necessidade de receber esses alimentos? Bom, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um entendimento de que é até a graduação que existe a obrigação de pagar alimentos. Por quê? A pós-graduação, mestrado, doutorado já é um plus. Então, assim, não é tanta necessidade assim do alimentado, né? Ele já pode trabalhar para o seu sustento, já tem uma graduação, então o STJ entende que é só até a graduação, ok?
ok? Bom, agora a sexta e última questão. Com relação à grávida, será que ela pode pedir alimentos? Bom, isso é uma questão muito polêmica e já teve muita divergência. Agora, com a lei dos alimentos gravídicos, ficou bem tranquilo. Pacificou-se o entendimento de que o nascituro, ele já tem legitimidade para postular alimentos, obviamente por meio da sua mãe, né? Então a mãe vai entrar com essa ação, pedir os alimentos, e o interessante é que ela não precisa, por exemplo, apresentar já um exame de DNA. Ela deve apresentar algumas provas que gerem uma presunção de paternidade para o juiz. O juiz vai avaliar essas provas, vai dar 5 dias para o réu se manifestar, vai ver o que ele tem, né, de provas também, se ele está negando, se ele está concordando, e aí ele vai estabelecer ou não esses alimentos. E aí, depois que a criança nascer, esses alimentos passam de provisórios para definitivos. É isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. No próximo, fiquem atentos, nós vamos continuar falando de outras questões polêmicas sobre pensão alimentícia, ok? Obrigada por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.